Tá frio, mas eu continuo suando, não é verdade? Maravilha, que bênção. Glória. Você recebeu o boletim, amém, querido? Amém. Glória a Deus, glória a Jesus. Você está aqui firme? Amém. Glória a Jesus. Amados, prestem bem atenção. Deus tem nos chamado, na verdade, para que possamos cumprir uma missão. E essa missão nós vemos, querido, na verdade, no pouco antes, na verdade, de Jesus ser assunto aos céus. A impressão que dá é que Jesus caminhou com os discípulos, preparou os discípulos para que, no final, ele pudesse dar a ordem que ele deu para que eles fossem e fizessem discípulos de todas as nações. Amém, queridos? Amém. Só que presta atenção. Essa missão não era somente para aqueles discípulos. Mas essa missão é para todos aqueles que são discípulos do Senhor Jesus. Amém? Você é discípulo, querido. Amém? Amém. Glória a Jesus. Então, amados, prestem bem atenção, porque muitas vezes, como discípulo do Senhor Jesus, nós não sabemos o que fazer nem como fazer, não é verdade? Eu vejo, às vezes, muitas vezes, as pessoas fazendo as coisas de uma maneira que não tem a ver com a maneira que Jesus ensina. Muitas vezes, falando coisas, na verdade, que Jesus não ensinou. E a gente tem que olhar para a palavra. Eu creio que Deus hoje vai dar um esclarecimento a nós. Você quer, querido? Amém? Amém. Então, amados, preste atenção. O título da mensagem de hoje é Como e que semente lançar. O versículo base se encontra, querido, em Salmos 126, o versículo 6, que diz assim: Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus moles. Eu queria escutar a igreja declarando esse versículo. Vamos lá, querido? 1, 2, 3 e... Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus moles. Amém, queridos? Então, amados, prestem bem atenção. Nós temos sido desafiados esse ano por Deus, na verdade, de que as coisas no reino de Deus, elas não são feitas por pressão, mas elas são feitas por compaixão. Não é verdade? Nós temos aprendido que, na verdade, a compaixão é algo divino. Isso é uma unção que Deus dá, porque compaixão não é simplesmente sentir pena de alguém, mas a compaixão é você ter a capacidade de sentir a dor que o seu irmão está sentindo, a capacidade de você se colocar no lugar do seu irmão ou no lugar do seu próximo. Você está conseguindo entender, querido? E quando ele está triste, você também se entristece. Quando ele se alegra, a alegria dele passa a ser a sua alegria também. Amém, queridos? Mas presta atenção, amados. Todos nós aqui, sem exceção, um dia, querido, alguém tirou um tempo, alguém separou um tempo para falar de Jesus para nós. Sim ou não? Amém. Não é verdade, querido? Amém. Por isso você hoje está aqui. Amém, querido? Amém. E essa semente, e na verdade, quando ele parou para falar com você, quando essa pessoa falou com você, ela lançou uma semente na sua vida. Não é verdade? Ele lançou uma semente. Essa semente que recebemos, querido, que é a palavra de Deus no nosso coração, veio trazendo transformação. Diga assim, a palavra de Deus veio trazendo transformação. Agora, amado, Jesus nos chama para você e eu darmos aquilo que recebemos. Só que não é para darmos de qualquer maneira. E não é para dar qualquer coisa. Você está conseguindo entender, querido? Porque olha só, querido, no reino de Deus existe uma lei divina que na verdade é o seguinte: o que eu planto eu colho. Amado, você jamais vai conseguir plantar algo que você não tenha. Eu costumo dizer algo aqui que muitas pessoas já me escutaram dizer, eu vou relembrar, que eu costumo dizer o seguinte: você pode, querido, ensinar o que você aprendeu, mas você só multiplica o que você é. Amém. Então presta atenção, querido, porque no reino de Deus, para você semear a boa semente, para você semear a palavra de Cristo, o que tem que acontecer, querido, na sua vida, é primeiramente uma transformação. Você tem que dar fruto. Eu tenho que dar fruto na minha vida, para que através desse fruto eu tenha sementes, para que eu possa lançar na vida de outros. Você está entendendo, querido? Amém. Amém? Então presta atenção, querido, para que você entenda. Gálatas 6,7 diz assim: não se engane, ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa plantar, isso mesmo que colherá. Amém, queridos?
Amado, Deus nos ama tremendamente. Você crê nisso? Amém. Amém? Só que, amado, da mesma maneira, com esse amor que Deus nos permite plantar aquilo que nós queremos plantar, Ele também é justo, querido, na verdade, para permitir que você e eu possamos colher o que plantamos. Eu nunca vi, querido, ninguém plantar abacaxi e colher banana. Você já viu isso, querido? Você já imaginou um negócio desse? Você plantar abacaxi e colher limão. O que você acha disso? Não funciona, não é verdade, querido? Então presta atenção, meu amado. Tudo que você planta, você vai colher. Se você planta discórdia, você vai colher discórdia. Se você fala mal dos outros, vão falar mal de você, queridão. Aí falam mal de você, você fica chateado. Meu amado, você fala mal dos outros, você está colhendo o que você está plantando. Não é para você ficar chateado. Mude a sua atitude. Comece a lançar, querido, sementes novas. Você é hoje, querido, fruto do que você plantou há 5 anos atrás. Se você quer um fruto diferente, amado, comece a plantar uma semente diferente hoje. Amém. E você vai ter o resultado depois. Amém, amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Amado, só conseguimos plantar aquilo que recebemos e vivemos em nossa vida. Amado, para que possamos aprender nessa noite, amado, na verdade, o que plantar e de que maneira devemos plantar, só existe uma pessoa que a gente pode aprender isso. Com quem vocês acham que é? Jesus. Com Jesus, não é verdade, querido? O nosso único modelo. Amém, querido? Amém. Só que quando eu olho para a palavra, querido, eu fico maravilhado com a palavra de Deus, porque Jesus, quando ele falava às multidões, ele falava através de parábolas. Parábolas, na verdade, querido, Jesus usava parábolas para tentar explicar coisas do reino de Deus com exemplos de coisas que nós fazemos aqui para que pudéssemos ter um entendimento um pouco mais claro. Você está entendendo, querido? Só que preste bem atenção, querido, porque Jesus pregava, falava através de parábolas para que nem todos entendessem. Olha que coisa doida. E você vai entender nessa noite, querido, o porquê que essas pessoas não entendiam. Você está conseguindo entender, querido? Amém. Quando Jesus falava por parábola, as pessoas, na verdade, ficavam maravilhadas, mas não entendiam. Sabe por quê, querido? Porque não conseguiam ver além das letras. Presta bem atenção, querido. O que é que diz Mateus 13, de 11 a 13? Diz assim, olha, Jesus respondeu, a vocês, Deus está falando com os discípulos, a vocês Deus mostra os segredos do reino do céu, mas a elas, não. Pois quem tem receberá mais para que tenha mais ainda, mas quem não tem, até o pouco que tem lhe será tirado. É por isso que eu uso parábolas, para falar com essas pessoas, porque elas olham e não enxergam, escutam e não ouvem e nem entendem. Meu amado, presta atenção, você está aqui essa noite, amém? Amém. Você tem que estar entendendo e estar com os ouvidos abertos para escutar o que está sendo falado. Amém. Porque, meu amado, você pode estar aqui e você pode estar pensando, eu estou pregando aqui, eu estou falando e estou pregando a palavra de Deus, a boa semente. Amém, queridos? Agora presta atenção, você corre um risco de você estar aqui e estar pensando no que a gente costuma chamar de pensando na morte da bezerra. Sabe como é que é, querido? Conhece esse dizer? Eu estou aqui e estou pensando no donut que eu deixei na geladeira. Olha que coisa, querido. Imagina que situação, né? Um donut na geladeira é um negócio sério, não é verdade, querido? Isso tira a atenção de qualquer pessoa, ainda mais quando a pessoa está com fome. Não é isso, querido? Às vezes eu estou aqui, estou pensando no problema que eu vou ter que resolver segunda-feira. Amado, lança esse problema sobre o Senhor. Amém. Abra os seus ouvidos, o seu coração para receber a semente para que você entenda. Aleluia. Amém, querido? Amém. Glória a Deus. Deus quer que você saia, você e eu possamos sair daqui nessa noite entendendo o que Ele tem para falar conosco nessa noite. Você está aqui firme? Amém. Vamos aprender com Jesus, queridos. Amém? Amém. Acompanhe comigo, por favor, a parábola que Jesus fala da questão da parábola do semeador. Lucas 8, 5 a 8, querido, diz assim: certo homem saiu para semear, e quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho, onde foram pisadas pelas pessoas e comidas pelos passarinhos. Outras sementes caíram no lugar onde havia muitas pedras, e quando começaram a brotar, as plantas secaram porque não havia umidade. E outra parte, caiu no meio dos espinhos, que cresceram junto com as plantas e as sufocaram. Versículo 8 diz: mas algumas sementes caíram em terra boa. As plantas cresceram e produziram 100 grãos por cada semente,
E Jesus terminou dizendo, quem quiser ouvir, que ouça. Amém. Essa palavra final aqui de Jesus, querido, me chama a atenção. Porque no contexto, quando você vai ver, não vem dizendo que tinham pessoas surdas escutando. Ou tentando escutar, né? Não vem dizendo isso. E no final da parábola, Jesus fala assim, quem quiser ouvir, que ouça. Isso é porque Jesus sabia que nem todos estavam ali para ouvir. Você corre o risco de estar aqui no culto hoje, querido, estar aqui por estar. Essa motivação não é boa. Aí você fala, por quê, pastor? Porque você corre o risco de sair daqui sem ter recebido nada. Agora, se você veio com o coração aberto, falando, Senhor, eu vim aqui para receber de Ti. E eu vim aqui por amor a Ti, Senhor. E eu sei que o Senhor tem uma palavra boa, perfeita e agradável para o meu coração. Amém, querido? Amém. Aí você vai sair com o coração cheio. Amados, eu olho para esse contexto, e para esse texto aqui, esse texto, na verdade, descreve, na verdade, 3 elementos. Que esses 3 elementos importantíssimos que nós vamos falar nessa noite. Um deles, querido, o primeiro deles é o semeador. O segundo elemento, na verdade, que Jesus fala é que o semeador saiu para semear o quê? Boa semente. A boa semente, a semente, não é isso, querido? Pronto, então o segundo elemento é a semente. Só que tem um terceiro, que fez uma diferença tremenda na questão da semente que foi lançada, que na verdade é a terra ou o solo, não é verdade? Eu queria passar por esses pontos, querido, para que a gente entendesse cada um deles. Você está aqui firme? Amém. Amém, queridos? Preste bem atenção, então, amado, escreva no seu boletim. Primeira coisa, então, escreva, por favor, o semeador. Escreva isso, por favor, querido. Amado, eu quero que você entenda que o semeador ele tem a sua importância. Não é verdade? Porque, na verdade, sem ter quem semeia a semente, como é que vamos mais tarde colher os frutos? Não é isso, querido? Só que você vê que a pessoa do semeador não é citada. É porque, na verdade, querido, o semeador, quem não quiser, Deus levanta outro. Você está conseguindo entender, querido? Pastor, quem é o semeador, na verdade? É você, queridão. É você e sou eu. A igreja do Senhor Jesus, querido, são chamadas para serem semeadores. Por onde quer que você passe, querido, você tem que ser um semeador do Evangelho do Reino. Seja com palavras, seja com atitude, seja conforme for. Você está entendendo, igreja? Amém. Amém? Nós, como discípulos, somos chamados a isso, querido. Olha o que diz Romanos 10,14. Mas como é que as pessoas irão pedir se não crerem nele? E como poderão crer se não ouvirem a mensagem? E como poderão ouvir se a mensagem não for o quê? Anunciada. Se não tiver quem semeie, querido, como é que as pessoas vão escutar o Evangelho do Reino? Você está conseguindo entender, querido? Amém. E você tem que sair daqui entendendo uma coisa, meu amado. Não tem momento para você semear. Quanto mais você planta, quanto mais plantamos, amado, mais possibilidades nós temos de colher. Você está entendendo, amado? Olha o que diz 2 Coríntios 9,6. Lembrem disto, quem planta pouco, colhe o quê? Pouco, querido. Mas quem planta muito, colhe muito. Eclesiastes 11,6. Semeie de manhã e também de tarde, porque você não sabe se todas as sementes crescerão bem, nem se uma crescerá melhor do que a outra. A palavra é bem clara. Você e eu somos chamados para sermos semeadores do Evangelho do Reino. Quando é que eu tenho que fazer isso? A tempo e fora de tempo, querido. Amém. Aonde você estiver, na tua casa, na tua rua, no teu bairro, no teu trabalho, querido. Aonde Deus te colocar, dentro do supermercado. Porque você não precisa muitas vezes pregar com palavras, meu amado. Mas às vezes as suas atitudes falam tão alto que eu não consigo escutar a sua voz. Às vezes você não precisa falar, querido. Basta você ter uma atitude que na verdade que venha condizer com a palavra de Deus. Você está conseguindo entender, igreja? Amém. Amém? Mas presta atenção, amado. O semeador, quando ele sabe semear, ele não pode plantar a palavra de qualquer jeito. Quando você vai olhar aqui, esse trabalho, ele tem que ser feito com aquilo que Deus tem falado no decorrer desse ano. Tem que ser feito com compaixão, meu amado.
Se você vai fazer uma visita a alguém, ou você vai em algum lugar que já resmungando, reclamando, de má vontade, eu vou lhe dar um conselho. Não vá. Não vá que você vai atrapalhar o processo, querido. Você ir, a palavra diz que nós temos que ir o quê? Chorando. Olha aí, querido. Nós temos que ir chorando. Nós vimos o versículo base, que é o Salmo 126, versículo 6. Eu queria falar o 5 e o 6 para que você entenda melhor. O salmista diz, querido, os que semeiam com lágrimas cegarão com alegria. Mas não é simplesmente cegar com lágrimas. O versículo 6, aqueles que levam a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus moles. É aquele, querido, que sai da sua zona de conforto, aquele que não fica sentado, querido, esperando cair do céu. Não vai cair, meu amado. Você tem que ir atrás. Você tem que se levantar, sair da tua zona de conforto. Mas quando você se levantar, você tem que estar compadecido, querido, das vidas que estão aí fora, perdidas, sendo massacradas, querido, pelo inimigo das nossas almas. Às vezes eu escuto falar assim, não, pessoas que falam comigo assim, não, presta atenção, eu não estou com Jesus, mas também não estou com o diabo. Não é isso que a Bíblia diz. Jesus fala assim, olha, quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim é contra mim. Contra mim. Amado, não existe o terceiro caminho não, viu, queridão? Eu quero lhe dar essa notícia hoje. Com amor, com graça, mas com ousadia, falando a verdade. Amém. Quando você não está a favor do Senhor, você está contra Ele. E sabe quem é que está contra Ele? O diabo. O diabo, querido. É Ele mesmo. Você está conseguindo entender, igreja? Amém. Não existe outro terceiro caminho não, viu, amado? Não existe. E vou te falar, não existe outro caminho de vitória a não ser Jesus. O outro é só derrota. Você está conseguindo entender, igreja? Então presta atenção, amado. Quando a pessoa sai da sua zona de conforto, com compaixão pelas vidas, sabendo que aquelas vidas, querido, sabendo ou não sabendo, estão sendo atormentadas dia e noite, e você, por compaixão, por amor àquelas vidas, forem atrás. Meu amado, quando você faz isso, eu posso dizer uma coisa certa, a colheita vai vir, querido. A colheita vai vir. Você está entendendo? Amém, querido? Amém. Porque presta atenção, a importância, na verdade, do semeador, querido, está na semeadura e na colheita que nos foi confiada. Olha o que diz Colossenses 3, 1 e 2. Vocês foram ressuscitados com Cristo, portanto, ponham o seu interesse, nas coisas que são do céu, onde Cristo está sentado ao lado direito de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Olha o que a palavra está dizendo, meu amado. A palavra está dizendo assim, você quer ser um semeador do reino, amém? Amém. Você quer, querido, andar chorando pelas vidas, amém? Amém. Meu amado, presta atenção. Você tem que se desapegar das coisas desse mundo, meu querido. Não, pastor, mas, rapaz, eu só posso vir aqui de vez em quando porque dia de sábado à noite tem uma boate rolando aí que você tem que ver. Eu não quero ver nada, porque o meu interesse estão nas coisas do alto. O que não vem do alto, eu vou ser bem sincero para vocês, viu, querido? E a minha oração é para que vocês recebam esse modelo na vida de vocês. O que não vem do alto, para mim, é lixo. Não serve para a minha vida. Amém. Nada. Amém. Nada. Nada dessa vida. Às vezes as pessoas me perguntam, falam assim, pastor, vem cá, você não escuta música secular? Não. Não escuto. Por que você não escuta? Porque não tem nada de bom ali para mim. Eu quero algo que venha me trazer, querido, edificação. Algo, querido, que venha trazer algo em meu coração. Você está conseguindo entender, igreja? Amém. Amém, amados? Então presta atenção. A gente tem que entender, amado, que não é qualquer semente que o semeador vai sair a semear. Por isso você e eu nessa noite temos que checar, querido, que semente está em nosso coração. O que você tem recebido? O que você tem vivido na tua vida? Porque o versículo base, na verdade, fala que é aquele que leva a preciosa semente. Não é qualquer semente. É a preciosa semente. Portanto, escreva aí, amado, por favor, no ponto 2. A semente. Escreva isso, por favor.
Lucas 8, querido, 11 diz assim: o que essa parábola quer dizer é o seguinte: a semente é a mensagem de Deus. Portanto, Jesus já está dizendo, querido, qual é a semente que tem que ser lançada. Não é o que eu acho, não é o que eu vivi, não é, querido, o que eu penso. Isso aí você joga tudo fora. Mas é o que a palavra de Deus diz. Você está entendendo, amado? E você vai ver, amado, que tem sementes, na verdade, que a palavra não nos orienta. Não só nós não termos em nossas vidas, mas também não multiplicarmos, não semearmos na vida de outros. Eu vou trazer só 2 exemplos, querido, que são exemplos fortes, que eu vejo muito na vida das pessoas. Uma das sementes, querido, é a semente de amargura. Você já escutou falar nisso? Amém, queridos? Amado, olha o que diz Hebreus 12, 15b. Que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação. Acontecendo o quê? Contaminando muitos. Presta atenção, querido, o que é que na verdade a amargura faz? Ela não só ela causa perturbação na vida da pessoa, como ela contamina os outros. Não tem jeito, querido. Deixa eu falar um negócio para você, amado. Essa semente de amargura, nós só vamos conseguir jogar ela fora de nossas vidas através do perdão. Não existe outra maneira, querido, de você arrancar semente de amargura do teu coração, a não ser liberação de perdão e pedido de perdão. Você está entendendo, querido? Muitas vezes, querido, as pessoas fazem coisas contra você, não é verdade? Aí você deixa de falar com aquela pessoa, pensando que essa disciplina vai resolver algo. Não vai. Eu quero dizer para você, querido, com 100% de certeza que não vai. Sabe o que acontece, amado? O perdão, quando você libera perdão, ou quando você pede perdão, o perdão liberta. Mas a falta dele, querido, te aprisiona. Ela te prende. Então, amado, quando você não libera ou não pede perdão, você está fazendo mal a você mesmo, não está fazendo mal àquela pessoa, meu amado. Você está conseguindo entender, amado? Pedir perdão significa, na verdade, querido, que você valoriza muito mais o teu relacionamento com aquela pessoa do que você procurar ver quem está certo e quem está errado, meu amado. É por isso que a palavra diz assim, ó, não entreis em vãs discussões, em discussão que não leva a nada. Tá vendo, eu provei que eu estava certo. O que você ganhou? Nada. Eu vou te dizer o que você perdeu. Uma vida, querido. Amém. Você perdeu um relacionamento. Quando você abre mão, por isso que a palavra diz, para você dar honra, dar preferência, na verdade, ao teu irmão. Você está conseguindo entender, querido? Amém, Amém igreja? Amém. Então, amado, quando eu não peço perdão pelo que eu fiz, eu não libero perdão, amado, eu estou fazendo mal a mim mesmo, não é aquela vida. Olha o que Jesus nos ensina em Mateus 6, 14 e 15. Porque se vocês perdoam as pessoas que ofenderam vocês, o Pai de vocês que está no céu também perdoará vocês. Prestem atenção no 15. Mas se não perdoarem essas pessoas, o Pai de vocês também não perdoará as ofensas de vocês. Querido, é a lei da semeadura. Eu perdoo, eu sou perdoado. Eu não perdoo, esquece, querido. Esquece, porque o perdão de Deus não vem sobre a tua vida nem sobre a minha. Portanto, quando você não libera perdão, quando você não pede perdão, não é humilde suficiente para abrir mão e pedir perdão, quem está sendo preso, querido, por Satanás é você. Não é aquela pessoa, querido. Agora, para você libertar a vida daquela pessoa, começa a pôr em prática o princípio bíblico que pede perdão. Ou chega lá e libera perdão para aquela vida. Você vai ver, querido, o céu abrindo sobre a tua vida e sobre a vida daquela pessoa. Amém. Você está conseguindo entender, igreja? Amém. Amém, querido? Uma outra semente que eu quero falar, amado, que também traz muita destruição é discórdia. Discórdia, querido, tem a ver com confusão, tem a ver com argumentos que não levam absolutamente nada. Olha o que diz Tiago 3,16. Pois onde há inveja e egoísmo, há também confusão e todo tipo de coisas. Mas olha só, querido, uma pessoa invejando, não, pastor, mas eu estou na igreja, eu não tenho inveja não. Quer ver inveja assim, bem sutil na igreja? Você quer ver, querido? É mais ou menos assim. Rapaz, o irmãozinho ali está trabalhando, já está servindo em 2, 3 ministérios. Eu tenho que fazer alguma coisa para eu servir também. Essa motivação, ela é mundana. Essa motivação não é boa.
não chega diante de Deus como um aroma suave, como algo agradável a Deus. O que chega diante de Deus é assim: Senhor, o Senhor me chamou com um propósito. Onde é que eu posso servir aqui, Senhor, para ajudar na tua obra? Amém. Você está entendendo, querido? Amém. Onde é que eu posso servir? Onde é que eu posso ser útil, Senhor? Para que a tua obra possa fluir. Porque a justa cooperação de todos é que o corpo, querido, de Cristo é edificado. Amém. Você está entendendo, igreja? Amém. Deus, amado, não é um Deus de confusão. Olha o que Paulo nos ensina em 1 Coríntios 14, 33, diz assim: porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Amado, quando há confusão e discórdia, sabe o que entra no meio da igreja? Sabe o que entra no meio das famílias? Sabe o que entra, querido, no meio das amizades? Você tem ideia? É divisão, querido. E Deus, na verdade, ele não compactua com isso. Olha só, querido, 1 Coríntios 12, 25 e 26 diz assim: desse modo, não existe divisão no corpo, mas todas as suas partes têm o mesmo interesse, umas pelas outras. Olha o corpo de Cristo aí. Se uma parte do corpo sofre, o que acontece? Todas as outras sofrem com ela. Se uma é elogiada, todas as outras se alegram com ela. Amado, isso é ser corpo. Amém. Isso, querida, é se mover em compaixão. Isso, querida, é preferir o irmão em honra. Uma igreja que caminha dessa maneira, querido, as portas do inferno se levantam para cair. Amém. Pode fazer fila aí na porta, querido, de enfermo endemoniado que vai ser curado e liberto no nome de Jesus. Amém. Porque uma igreja que caminha desse jeito, querido, o diabo não encontra brecha para poder entrar. Agora, onde tem divisão, não tem jeito, querido, ele entra. E ele entra sapateando, arrebentando com as vidas, com a amizade, com os relacionamentos. Deus, amado, sabe que um reino dividido, Deus sabe disso e o diabo também, viu, querido? Que um reino dividido, ele não prospera. Ele se acaba. Olha só o que diz Marcos 3, 24. Se um reino estiver dividido contra si mesmo, não poderá subsistir. Amém, querido? Mas olha só, o que Deus espera de nós é que possamos lançar a preciosa semente. Diga assim: a preciosa semente. Amado, presta atenção. A semente que Deus espera e nos autoriza a plantar é a palavra de Deus, é o evangelho do reino, querido. Cada vida convertida ao Senhor é o resultado, amado, na verdade, da plantação da palavra de Deus em corações puros. Você está entendendo, querido? Cada vida convertida ao Senhor é o resultado, querido, de uma plantação da verdadeira, da preciosa semente. Para você ter ideia, amado, para você ter ideia, e eu trouxe isso aqui, Deus colocou no meu coração, para embutir isso aqui na palavra, amado, para que a fé no nosso coração possa ser fortalecida. Você está aqui firme? Amém. Amém? Olha aí, querido, o que a palavra de Deus faz no nosso ser, na nossa vida. Ela nos gera, querido, ela nos dá vida. Tiago 1,18 diz assim: por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo que ele criou. 1 Pedro 1,23 diz: pois vocês, pela viva e eterna palavra de Deus, o que acontece? Nasceram de novo, como filhos de um pai que é imortal, e não de pais mortais. A palavra de Deus, querida, ela é boa, ela é perfeita e ela nos ensina a viver. 2 Timóteo 3,16 diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção e para instrução na justiça. Amada, a palavra de Deus fala de todos os assuntos que você quiser saber para a tua vida. A Bíblia trata, querido. Você está entendendo, amado? Amém? E ela nos ensina a viver. Por quê? Porque Deus espera que a gente possa multiplicar aquilo que nós temos. Então ela nos prepara para sermos semeadores. 2 Timóteo 3,17, o versículo seguinte logo: para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. A palavra de Deus, querida, ela nos salva. Tiago 1,21 diz assim: portanto, livrem-se de toda impureza moral e de toda maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para quem, igreja? Para salvá-los. A palavra de Deus nos liberta. João 8,32 diz: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. A palavra de Deus, querida, ela produz fé no nosso coração. Romanos 10,17 diz: consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra
de Cristo. E mais, querido, ela nos santifica, ela nos separa, ela nos tira, querido, desse mundo e nos leva a viver, querido, nos mais altos lugares. Portanto, ela nos santifica. João 17:17, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Portanto, amado, deixa eu falar um negócio para vocês. A semente, querido, ou seja, a palavra de Deus, ela é suficiente. Você não precisa acrescentar mais nada. Pastor, mas eu aprendi. Esse aprendizado, querido, se não for bíblico, joga fora, porque não serve no reino. Por quê, pastor? Porque Jesus falou assim, o meu reino não pertence a esse mundo. Portanto, as coisas desse mundo, querido, não tem como você usar no meu reino. Você está conseguindo entender, igreja? Amém. Amém, querido? Você está aqui firme? Amém. Amém? Glória a Jesus. Então, amado, ela é suficiente, não precisamos colocar mais nada. Jesus tem uma advertência que ele dá aos discípulos, e os discípulos daquela época, e a nós, como discípulos dele nos dias de hoje. Mateus 16:6. Disse-lhe Jesus, estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Aí você pode falar, não, pastor, isso aqui era só para aquela época. Essa época não existe mais fariseu nem saduceu. Você acha, querido? Eu vou dizer para você que o que mais tem é fariseu e saduceu. E outros eus. Tem tanto eus aí, querido, que vai então nesses eus aí, né? Vai um montão de eus. É saduceu, robuceu, jobuceu, vai tudo aí, não é verdade? Todas essas coisas aí, não é verdade, querida? Então, olha só, meu amado, hoje em dia existe pessoas, na verdade, querido, que a impressão que dá, vou ser bem sincero, a impressão que dá é que o evangelho do reino não é suficiente. Aí começa a querer introduzir coisa. Você está entendendo, querido? Aí o que tem havido hoje em dia é um sincretismo. Sabe o que é um sincretismo? Quando você começa a puxar uma coisa de cada lado, uma coisa de cada religião e começa a juntar. Vem com aquela coisa que as pessoas falam, todos os caminhos levam a Deus. Isso é mentira, querido. Jesus falou, eu sou o caminho, não um. Eu sou o único. Não tem outro caminho para Deus, meu amado. Amém. Não existe outro. Jesus, ele é o único caminho, não tem outro. Amém. Meu amado, eu quero dizer para você que religião não salva ninguém. Amém. Não salva. O que salva é Jesus. Amém. Ele é o único, querido, que pode nos salvar. Amém. Você está conseguindo entender, igreja? Então, amado, hoje em dia parece que o evangelho não é suficiente. Tem havido essa coisa, as pessoas que têm trazido o mundo para dentro da igreja. Para quê, pastor? Para que possam conquistar, querido, na verdade, mais gente. Aí começa a fazer shows. A igreja enche. Ó. Aí tem uma tal de discoteca, porque os adolescentes não gostam só de evangelho do reino. Aí tem que ter discoteca. Engraçado, eu não vi Jesus fazer isso não, querido. Eu não vi Jesus fazer bailes ou festas que os reis mundanos naquela época faziam para conquistar a gente. Sabe o que Jesus usou para conquistar a gente? A preciosa semente. Amém. A preciosa semente, ele não usou outra coisa. Ele não usou outra coisa, querido. Aí você olha em igrejas aí, pessoas, querido, que tem na verdade concordado com coisas que a Bíblia na verdade condena. Condena. Como o que, pastor? Como o divórcio. A palavra diz, Deus abomina o divórcio. O que Deus uniu não separe o homem. Por final, querido. Não, pastor, mas veja bem, vai ver aqui, não vai ver nada, meu amado. Esse vai ver aí é conversinha para boi dormir. Não, meu amado. Você está conseguindo entender, igreja? Amém. Amém. Aí entra divórcio, entra a coisa do homossexualismo. Não, Deus é amor, então toda forma de amor, isso é mentira de Satanás, querido. A palavra diz que Deus criou homem e mulher. Deixará o homem, pai e mãe, e vai se unir à sua mulher, e serão uma só carne. E ponto final. Aleluia. Acabou, querido. Não existe essa coisa, mano. Não, mas é a opção dele. Vai ver, coitado, nasceu doente. Que doente, querido? A doença é espiritual. Presta atenção. Isso não existe, meu amado. A palavra é clara.
livro de 1 Coríntios, Paulo diz, querido, que os homossexuais não vão herdar o reino dos céus. Então, meu amado, preste bem atenção. O que a gente faz, pastor? Ame as pessoas, mas não concorde com o pecado. Amém. Não é para se desfazer da pessoa. Ame aquela vida, mas entre com a preciosa semente para tirar ela de onde ela está e não consegue sair. Amém. Você está entendendo, igreja? Amém. E outras aberrações, amados, que só a graça e a misericórdia. Deus tem procurado, querido, nesse local aqui em Londres, semeadores fiéis. Na verdade, a única semente que é preciosa e suficiente e poderosa para transformar a vida em pessoas, querido. Só a preciosa semente pode fazer isso. Você imagina, querido, o seguinte, vou trazer algo figurativo aqui para você entender. Um homem ou uma pessoa, querido, lhe entrega, lhe confia um terreno, amém, querido? Lhe entrega um terreno e pega sementes, deixa eu ver uma semente aqui, trigo, ok? Pronto, sementes aqui de trigo, querido, e está aqui o terreno. E, na verdade, confia a você para que você plante. É para você plantar o quê? Trigo. Trigo, não é verdade, querido? Pronto. Aí o homem se ausenta, ele vai embora. Certo, querido? Ele vai para uma viagem, digamos assim. Aí você começa a olhar, querido, e você começa a ver que no mercado o abacaxi está dando mais dinheiro. Aí você fala assim, rapaz, isso aqui, negócio de trigo, ele mandou botar trigo, mas trigo não está dando muito não. Acho que eu vou plantar abacaxi, porque a gente vai ganhar mais dinheiro. Ele mandou você plantar o quê? Trigo. Trigo. Só a pastora está falando, gente. Ele mandou plantar o quê? Trigo. Ô, glória. Amém. E aí ele começa a plantar abacaxi. Depois de um tempo, querido, esse homem que confiou a semente, que confiou o terreno a esse homem, volta e você acha que ele espera encontrar o quê? Trigo. Trigo, querido. Aí ele encontra abacaxi. Você acha que ele vai ficar feliz com essa história? Agora você imagina Jesus. Ele nos entregou a preciosa semente que é o Evangelho do Reino. Ele espera que a gente plante para colher os frutos dignos de arrependimento. Amém, querido? Frutos, vidas, na verdade, sendo transformadas com essa preciosa semente. Quando ele volta, querido, ele volta e você plantou, rapaz, um show. Você plantou shows, discotecas. Você começou a fazer uma coxa de retalho, entendeu? Na vida das pessoas. E aquela coisa toda e tal. O que você acha que vai acontecer, queridão? Você acha que o Senhor vai estar alegre com isso? O que acontece é que quando fazemos isso, a palavra é bem clara, é uma só, é infidelidade. Porque foi confiado algo a nós e nós fomos o quê? Infiéis, querido. Você está conseguindo entender, igreja? Amém. As pessoas, amado, estão usando outras sementes para atrair pessoas. Sabe por quê, mano? Atrair pessoas que somente com a semente do Evangelho do Reino, elas não teriam o menor interesse. Tem pessoas que é assim, sabe, querido? Para tá dentro de uma igreja, querido, 50 minutos, ou 1 hora e meia que seja, não é verdade? Rapaz, é um negócio tremendo. Quando dá 10 minutos de culto, a pessoa está olhando no relógio, aí dá um tempo, querido, aí começa a olhar para o telefone celular, aí começa a responder chamada. Querido, que fidelidade é essa, meu querido? A pessoa te manda mensagem e você responde no meio do culto. Oi, amado, tudo bom? Estou no culto. Meu amado, não responde não. Turn off. Desliga o seu telefone. Quando for no final, você liga e vai aparecer lá, querido. Aí você fala assim, meu amado, eu não pude responder porque eu estava no culto. E quando eu estou no culto, sou eu e o Senhor. E acabou. E não tem para ninguém nesse momento. Você está conseguindo entender, igreja? Amém. Amém? Então, olha, amados, está aí no boletim de vocês, somente plantando a palavra de Deus nos corações é que vamos colher, amados, os frutos que Deus espera. Diga assim, somente plantando a palavra de Deus é que eu vou colher os frutos que Deus espera. Você conseguiu entender isso aí? Amém, amado? Presta atenção, amado. Só vamos conseguir. Só tem uma coisa aqui. Você só vai conseguir plantar o que você tem. Nós estamos falando aqui de lançar semente. Mas o que está no seu coração, meu querido? Está falando aqui que a única semente autorizada pelo Senhor é a preciosa semente, é a palavra de Deus.
Mas será que é ela que está no seu coração? Será que é ela que está no meu? Então, amado, isso serve primeiramente para nós, que recebemos em primeiramente a semente. Temos que permitir, amado, que as nossas palavras, ações, que a nossa vida seja moldada pela única semente, querido, autorizada por Deus. Olha o que diz Colossenses 3, 16 e 17. Que a palavra de Cristo, a mensagem, esteja no controle de algumas coisas. É isso aí? De tudo. Rapaz, só uma pessoa viu de tudo, é isso mesmo? Diga assim, de tudo. De tudo. Olha aí, querido. Deem a ela todo o espaço da sua vida. Orientem uns aos outros usando bom senso e cantem de coração para Deus. Que tudo na vida de vocês, palavras, ações e tudo mais, seja feito no nome do Senhor Jesus, com ação de graças a Deus, o Pai, a cada passo do caminho. Olha o que a palavra está dizendo, querido. Que tudo nosso tem que ser o quê? Em nome de Jesus, o que eu falar, o que eu fizer, querido. E tudo o mais, para que eu possa fazer em nome de Jesus. Em nome de Jesus, querido. Você tem ideia do que é fazer ou falar em nome de Jesus? Fazer em nome de Jesus é fazer o que Jesus faria. 1 João 2,6 diz assim: aquele que diz estar nele, deve andar como ele andou. Acabou. E acabou, querido. Falar em nome de Jesus. Olha, gente, eu estou falando isso aqui em nome de Jesus. Não é isso não, querido. Falar em nome de Jesus é você falar o que Jesus falaria. É você abrir a tua boca e deixar que a palavra do reino flua, saia do teu coração, passe pela tua boca e atinja aquela vida. Palavras de edificação, palavras de conforto. Você está conseguindo entender? Às vezes de exortação, por amor àquela vida. Você está conseguindo entender, igreja? Amém. Amém, queridos? Presta atenção. E a palavra também fala aqui, querido, nesse contexto aí que nós vimos da parábola, sobre a terra ou o solo, não é verdade? Presta atenção, querido. Uma coisa me espanta quando eu olho nesse contexto da parábola que Jesus fala, da semeadura, que Jesus fala, na verdade, que a mesma semente, o semeador saiu para semear. E a mesma semente ele lançou, na verdade, em vários solos. A semente caiu em várias terras. Essa terra, querido, na verdade é a terra do nosso coração. É a terra da nossa vida. Então preste bem atenção, querido, que a palavra de Deus pode ser plantada, mas o resultado vai depender do seu coração e do meu. Você está conseguindo entender, querido? A semente preciosa pode ser lançada, mas dependendo como está o seu coração. Por isso, amado, eu vou pedir a sua atenção aqui comigo. Você está aqui firme? Amém. Eu queria passar porque Jesus fala de 4, ó. De 3, né? De 3 eu estou fazendo 4 aqui. É uma maravilha. Glória a Deus, aleluia, né? Fala de 4 tipos de solo, 4 terrenos, querido. O primeiro, na verdade, ele diz que a semente caiu aonde? Na beira do caminho. Olha só, querido, quando Jesus começa a trazer a revelação por detrás da palavra, na verdade, aquilo que está por detrás da letra, para os discípulos, para aqueles que estavam querendo realmente entender, olha o que Jesus diz, Lucas 8,12. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creia e não sejam o quê? Ô, querido, que coisa, hein? Presta atenção, amado. Esses são aquelas pessoas que, na verdade, vêm para o culto, ou está ali, na verdade, diante daquela vida que está lançando a boa semente, mas não tem o seu coração nem aberto e nem receptível para permitir que a palavra de Deus, querido, transforme suas vidas. Ele parece que ele bota um escudo na frente do coração, que não é o escudo da fé. Ele bota um escudo, querido, que a palavra não entra. E aí o que acontece é aquilo que foi falado, ele logo esquece, porque o diabo vem e rouba. É o que Jesus está dizendo. Não sou eu que estou falando não, viu, querido? Jesus está dizendo aqui, ó. Olha aqui, o que ele disse aqui é justamente isso. E vem o diabo e tira a palavra do seu coração. É o que está no versículo.
Não sou eu que estou dizendo isso, é Jesus. Amém, querido? Amém. Então, amado, se uma pessoa não permite que o evangelho do reino entre na sua vida, ela jamais vai ser transformada. Olha o que diz Mateus 13, amado 15. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração. E o que aconteceria? E converter-se, e eu os curaria. Olha só o que Jesus está falando aqui, querido. Jesus está falando que ele falou da palavra a um povo. E aquele povo, na verdade, querido, não recebeu de maneira nenhuma por causa do coração insensível, porque eles estavam ali de má vontade. Você está entendendo, querido? Está ali de má vontade. E você tem que entender que o nosso Deus, querido, ele não é um Deus que arromba portas. Deus não te força nada, nem a você nem a mim. Você escolhe, querido, o caminho que você quer seguir. Olha o que diz Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então, amado, até mesmo para receber a palavra de Deus eu tenho que me mover. É algo que eu tenho que fazer. A decisão, querido, na verdade é minha. Às vezes eu começo a orar para Deus. Sabe como é, querido? E falo assim, Deus, afasta de mim todas as tentações. Eu tenho um recado para você, tá? Jesus não vai fazer isso. Aí você fala, por que não? Porque isso está em você e não em Deus. Aí você fala, onde é que está isso na palavra, pastor? Preste bem atenção, querido. Quantos sabem aqui da história lá de Gênesis que Caim matou Abel? Levanta a mão que eu quero ver você. Todos conhecem essa história, não é verdade, querido? Pronto. Quando Caim já estava com o desejo de matar o seu irmão, já estava com o desejo de matar o seu irmão Abel, Deus já tinha visto esse desejo ruim no coração de Caim. E você vai ver lá em Gênesis, depois você pode checar, que Deus fala com Caim antes de Caim tomar qualquer atitude. Sabe o que é a palavra de Deus para ele? Deus fala assim, Caim, o pecado está à porta. Cabe a você dominar ele. É você que tem que dominar. Mas presta atenção, meu amado, você só vai conseguir dominar se você estiver cheio da preciosa semente, cheio da palavra de Deus e cheio do Espírito Santo. Fora isso você não vai conseguir, querido. Porque Jesus falou assim, ó, sem mim vocês não conseguem fazer nada. O apóstolo Paulo entende isso muito bem. E ele fala aos Filipenses, em Filipenses 4:13, ele diz, eu tudo posso naquele que me fortalece. Em Jesus, você tem sim, querido. O pecado vai bater a sua porta e você vai dizer não a ele. Aquela vontade de você ir para o computador para andar em sites que você não deveria andar, você vai fechar o computador e você não vai ver. Sabe, querido? Aquela menininha que aparece, sabe, querido, parecendo um jardim florido, você vai virar para o outro lado e você vai falar, Senhor, eu te repreendo agora, eu repreendo essa pessoa agora aqui, né? A investida do inimigo, em nome de Jesus. E eu te peço, Senhor, que o Senhor toque a vida dessa pessoa. Não é verdade, querido? E você, na verdade, você tem como resistir, só que no Senhor. Fora dele, querido, você já caiu. Você está conseguindo entender, igreja? Você está aqui firme? Amém? Amém? Então, amado, esse é o primeiro solo que Jesus fala. O segundo, ele diz que a semente caiu num solo, na verdade, que era rochoso. Um solo que, dependendo da tradução, chega a falar que era pedregoso. Olha o que diz, querido, em Mateus 13, 20 e 21. As sementes que foram semeadas, onde havia muitas pedras, são as pessoas que ouvem a mensagem e aceitam logo com alegria. Parece até uma bênção, não é verdade, querido? Olha o versículo 21. Mas dura pouco, porque não tem raiz. E quando por causa da mensagem chega os sofrimentos e as perseguições, elas logo abandonam a fé. Olha aí, querido. Jesus está falando que quem tem um coração, na verdade, de pedra, a semente é lançada, a primeira linha ele recebe com alegria, ele chora, ele se quebranta, querido. Mas quando os problemas e as dificuldades se levantam, ele logo abandona a fé. Ele começa a chutar o pó da barraca e fala, rapaz, esse negócio de ser cristão não é para mim não. Porque eu sendo cristão as pessoas acham que eu sou bobo. Então, não, amado, presta atenção, isso é
Lá, isso é mentirinha de diabo que no teu ouvido. Fecha os teus ouvidos para isso e se apegue à palavra. Que Deus já te entregou, já te entregou a vitória, já te fez mais do que vencedor. Amém. Você está entendendo, querido? O problema dessas pessoas, amado, é achar que Deus, por nos amar tremendamente, que agora em Cristo Jesus acabaram seus problemas. Jesus nunca prometeu isso, querido. Jamais. Mesmo porque, querido, o que acontece é que quando... Deixa eu falar para vocês, amados, de uma maneira assim, figurativa, o que acontece quando eu e você nos convertemos. Tá, querido? Quando alguma pessoa se converte, perdão. É assim, meu amado, você entrega a sua vida ao Senhor. Antes você estava onde? No império das trevas, não é verdade, querido? Quem te conduzia era Satanás. Presta atenção, quando você saiu de lá e entrou no reino dos céus, sabe o que aconteceu lá no reino das trevas? Foi colocado, querido, uma picture, uma foto tua lá e minha, dizendo assim, ó, procura-se vivo ou morto. Ele vai se levantar para vir atrás de você. Você pode ter certeza disso, querido. Você pode ter certeza. Mas a palavra diz que aqueles que estão em Cristo Jesus, para aqueles que estão em Cristo Jesus, não há mais nenhuma condenação. O diabo agora não tem como te tocar. Não tem como, querido. Você está entendendo, meu amado? Firmado e apegado a Jesus e a sua palavra, o diabo não tem como tocar na tua vida. Você está entendendo, amado? Olha que diz João 6,33. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Olha a palavra de paz que Jesus dá para mim e para você. Eu estou falando isso para que vocês tenham paz. É, Jesus, então pode falar. Eu já estou até sentindo. No mundo você vai ter problema. O diabo vai se levantar contra você. Você vai ter dificuldade, vai ter luta. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Não olhe para essas coisas. Põe os seus olhos em mim. Porque eu sou o autor e consumador da tua fé. E em mim você já é mais do que vencedor. Você está conseguindo entender, igreja? Amém. Por isso que a nossa alegria não pode estar nas coisas. Mas a nossa alegria tem que estar no Senhor. Eu não me alegro porque eu estou passando por luta e por dificuldade. Mas eu me alegro no Senhor, que não dorme nem dormita, o guarda de Israel, que nunca me abandonou nem jamais me abandonará. Amém. Que ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não preciso temer nada, porque Ele está comigo. A sua vara e o seu cajado me consolam. Amém, querido? E no final Ele prepara uma mesa diante dos teus inimigos, querido. Amém. Um banquete. Amém. E os inimigos te olhando, aqueles que se levantaram contra você, te olhando, querido, e Deus derrama um óleo, uma unção, um azeite sobre a tua cabeça e o teu cálice, a tua vida transborda. E o salmista no Salmo 23 diz que você vai habitar na casa do Senhor para todo sempre, na presença de Deus. Você quando está no Santo dos Santos, querido, na presença do Senhor, o diabo não tem como entrar lá não, viu, querido? Ele não tem como te tocar lá não, meu amado. Você está conseguindo entender, igreja? Amém. Amém, amado? A nossa alegria, amado, tem que estar no Senhor e não no que Ele pode nos dar. Muitas vezes a pessoa tem um coração de pedra porque se aproxima de Deus pelo que Deus pode fazer por ele. Não se aproxima assim não, amado. Quem se aproxima assim é religioso. Não se aproxime por causa da bênção. Se aproxime por causa do abençoador. Se você for se aproximar por causa da bênção, você vai receber uma bençãozinha. Se você se aproxima do abençoador, você tem tudo. Amém. Você está conseguindo entender, igreja? E o problema das pessoas que têm um coração de pedra é que eles buscam só os milagres. Sabe, amado? Eles buscam só os milagres. Quando o nosso foco está nisso, nós somos facilmente abalados. Jesus não começa a dissertar, querido, uma pregação, e ele começa a falar do preço do Evangelho do Reino. Ele diz assim, eu sou o pão da vida. Aquele que comer, na verdade, ele não vai ter mais fome. E ele começa a mostrar o preço a ser pago no Evangelho do Reino. Quando ele chega no final dessa pregação, sabe o que acontece? O povo fala assim, rapaz, isso aqui é demais. Jesus fala assim, pode ir embora. Sabe o que acontece com o povo? O povo vai embora. O povo começa a ir embora. Ele vira para os discípulos e fala assim, o que vocês estão fazendo aqui ainda? Se vocês quiserem, vocês podem ir atrás deles também. Pedro, querido, se levanta e fala assim, Senhor, para onde é que iremos? Se só Tu tem a preciosa semente. Se só o Senhor tem palavra de vida,
eterna. A quem que eu posso seguir, Senhor? Será que você veio aqui essa noite com esse pensamento? Falando assim, Senhor, eu não tenho para onde ir, porque somente eu me aproximando de Ti é que eu vou ter, é que eu vou receber a preciosa semente, é que eu vou receber palavras de vida eterna. Amém. Ou será que você veio aqui, na verdade, falando assim, rapaz, quer saber uma coisa, eu vou lá, porque já estão me perturbando, tem tanto convite que me façam, tem isso, tem aquilo, né, e tal, ou semana passada, tal, não vim, aí o meu discipulador me ligou perguntando o que aconteceu, na verdade ligou preocupado com a sua vida, pensando que aconteceu alguma coisa, não é verdade? Aí você pensa que é uma... Não, meu amado, nada no reino de Deus é por força nem por violência, nada. Venha com o coração aberto, querido, e Deus vai derramar sobre a tua vida e a minha, amém, querido? Amém. Nós como discípulos precisamos entender, estender nossas raízes, na verdade, através da fé da palavra de Deus. Por isso, amado, precisamos nos aprofundar mais e mais na sua palavra. Olha o que diz Jeremias 17:8. Ele é como árvore plantada perto da água, que espalha as suas raízes até o ribeirão. Quando vem o calor, ela não tem medo, pois as suas folhas ficam sempre verdes. Quando não chove, ela não se preocupa, continua dando fruto. Olha aí, querido. Meu amado, você com o Senhor, você é a maioria. Você está conseguindo entender, meu amado? Quando você tem a preciosa semente e você se aprofunda na palavra, estende as suas raízes, se firmando no Senhor, meu amado, presta atenção. É só correr para a galera, porque é de glória em glória, é de vitória em vitória e nada mais. Você está conseguindo entender, igreja? Amém? Tem um terceiro solo, querido, que Jesus fala que é o solo espinhoso. Lucas 8,14 diz assim: as que caíram entre os espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem o seu caminho, veja que não é o caminho do Senhor, não é verdade? Pronto. São sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida e não amadurecem. Olha que coisa, querido. Meu amado, eu quero ser bem direto. Essas pessoas são aquelas pessoas que estão há 5, 10 anos na igreja, querido, e não cresce, não amadurece de jeito nenhum. Aí você fala, mas por quê? Porque os seus interesses, querido, estão nas coisas desse mundo. As preocupações estão nas coisas desse mundo. Amado, presta atenção. Tem pessoas, amados, que estão dentro da igreja, mas suas práticas continuam as práticas mundanas. Deixa eu falar um negócio para você, querido, para que você entenda muito bem. Isso é a palavra de Deus. Viu, querido? A palavra de Deus diz o seguinte, presta atenção. Aquele que vive na prática do pecado pertence ao diabo, porque ele peca desde o princípio. Isso é Bíblia. Eu não sei, amado, mas às vezes parece que esse versículo foi apagado da vida de algumas pessoas. Porque às vezes estão dentro da igreja, mas a sua vida mundana continua. Ah, pastor, mas eu me converti agora. Amado, não estou falando para quem se converteu agora, para quem está se achegando. A palavra diz que a vereda do justo é como a luz da aurora. Ela vai brilhando mais e mais. Amém, querido? É uma caminhada, é um processo que você vai dia após dia sendo transformado de glória em glória conforme o caráter, conforme a imagem do nosso Criador. Amém, querido? Amém. É um processo. Não se apresse, amado. Mas também não bote um raio no pé e fique sentado esperando cair, meu amado. Você tem que se levantar. Amém, querido? Amém. E aí, amado, na verdade, essas pessoas, amado, continuam como crianças, levadas pelas suas paixões e tentações. Olha o que diz Efésios 4, 13 e 14. Desse modo, todos nós chegamos a ser um na fé e no conhecimento do Filho de Deus. Assim, seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Então, não seremos mais como crianças, arrastados pelas ondas e empurrados por qualquer vento de ensinamento de pessoas falsas. Essas inventam mentiras e por meio delas levam outras para caminhos errados. Olha o que diz Romanos 8,6. As pessoas que têm a mente controlada
pela natureza humana, acabam o que, igreja? Morrendo espiritualmente. Mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e paz. Por isso, as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam o que, igreja? Inimigas de Deus. Não escutei. Inimigas de Deus. Inimigas de Deus, pois não obedecem à lei de Deus, de fato não podem obedecer a ela. Olha só que coisa, meu amado. Preste bem atenção. Amado, nós não estamos aqui brincando. Nós não estamos aqui numa religião. Jesus não veio aqui criar religião. Jesus veio trazer um estilo de vida para que todos nós possamos agradar o Pai. Não tem a ver com religião. A religião mata, querido. A religião mata. Não é religião. Tem a ver com o estilo de vida. Tem a ver com eu viver conforme, trazer para a minha vida o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz assim, que não sejamos simplesmente ouvintes, mas praticantes da palavra. A palavra é para ser vivida. Não é para você vir aqui por culto, amado, escutar, uau, que palavra boa, e agora eu saí daqui bem, estou andando nas nuvens. Que andando nas nuvens, querido? Aí sai daqui e continua com a sua vida. Entendi, pastor, então eu não venho mais. Não é isso não, meu amado. O que eu estou falando é, abra o seu coração. Abra a sua vida. Deixa Deus cuidar de você, querido. Amém. Porque todos nós, todo e qualquer ser humano passa por luta e por dificuldade, meu amado. Todo ser humano. Mas quando você está com o Senhor, quando a sua vida pertence a Ele, você não passa só, Ele passa junto com você. Amém. E muitas vezes, querido, te pega no colo e te leva. Você está entendendo, amado? Esse é o Deus que nós servimos. Amém, querido? Amém. Tem uma quarta terra, um quarto solo e último, que na verdade é o que o Senhor espera que todos nós tenhamos, que é a terra boa. Lucas 8,15 diz assim, e as sementes que caíram em terra boa são aquelas pessoas que ouvem e guardam a mensagem, ou seja, obedecem, na verdade, no seu coração bom e obediente. E porque são fiéis, produzem frutos. Amados, esses são aqueles que recebem a palavra e se permitem ser moldados, ser tratados, serem tratados por elas. São aqueles, amados, que por causa da sua fidelidade e obediência, recebem a revelação, na verdade, de Deus e conseguem ver além das letras. Tem gente que fala assim, pastor, eu leio a Bíblia e não entendo nada. Sem o Espírito Santo você não vai entender nada. Bulhufas, querido. Nada. Porque a palavra sem o Espírito, ela é morta. Não vai passar de um livro de literatura para você, meu amado. Mas quando você, querido, recebe o Senhor Jesus na tua vida, quando você se batiza, olha o que a palavra diz, arrependei-vos, cada um de vós seja batizados, e aí vem uma promessa, e você receberá o dom do Espírito Santo. Aí quando você abre a Bíblia, querido, começa a vir revelação, você começa a ver por detrás da letra. A Bíblia é um livro, querido, é espiritual. Amém. Não é para ser interpretado, é para ser revelado. Amém. E o único que pode te revelar, tanto a você como a mim, é o Espírito Santo, meu amor. Amém. Por isso que Jesus falou assim, sem mim, vocês não tem como fazer nada, porque vocês não vão entender nada. Vocês precisam de mim. Aí você fala, mas, pastor, Jesus foi assunto aos céus, está sentado à direita de Deus. Sim, querido, intercede por nós, mas antes dele subir, ele falou assim, não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar o Espírito Santo. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Então, amados, prestem bem atenção. Olha só, amado, o que a palavra diz. Mateus 13, 16 e 17. Jesus continuou dizendo, mas vocês, como são felizes, pois os seus olhos veem e os seus ouvidos ouvem. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Muitos profetas e muitas outras pessoas do povo de Deus gostariam de ver o que vocês estão vendo, mas não puderam. E gostariam de ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Sabe o que Deus espera, querido? Deus espera, querido, que a gente faça uma oração, não uma oração religiosa, mas uma oração de coração pedindo a Deus para que o nosso ouvido seja aberto, para que a gente escute não como qualquer pessoa, mas para que a gente escute como um discípulo. Aí você fala, qual é a diferença, pastor?
A diferença é que um discípulo, ele crê em tudo que Jesus diz, e ele faz, obedece em tudo que Jesus manda. Olha só, querido, o que diz Isaías 54, a parte B do versículo. Toda manhã o Senhor desperta meus ouvidos, para que como um bom discípulo eu preste atenção. A pessoa com o coração, querido, moldável, disposta a ouvir e obedecer, não tem jeito, igreja. Deus permanece nela e ela permanece em Deus. Sendo assim, querido, ela vai dar muito fruto, não tem como conter. João 15,5 diz assim: eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Você está conseguindo entender, igreja? Amém. Amém? Querido, você é chamado pelo Senhor, você e eu, somos chamados pelo Senhor para ser semeador de reino, querido, do reino, semeador da palavra. Querido, não tem a ver simplesmente, na verdade, com não, eu tenho que ser líder ou eu tenho que ser pastor. Não, só pastor foi chamado para isso. Ou só líder. Amado, é todo mundo que é discípulo. Todos são chamados para serem semeadores da preciosa semente. Semeadores da palavra de Deus. Só que às vezes, querido, a gente bota, na verdade, o foco, bota, na verdade, as nossas preocupações, a preocupação na coisa errada. Como assim, pastor? A gente se preocupa, na verdade, com a rapidez do crescimento. Tá certo, meu amado? Se você está vendo uma pessoa parada no reino, você vai ajudá-la para que ela caminhe. Amém, querido? Glória a Deus. Vai ajudá-la, amado. Você tem que ler a palavra, você tem que caminhar. Vamos lá, olha aqui. Qual é a sua dúvida? Vamos lá, eu te ajudo. Amém, querido? Você vai amar o irmão, vai caminhar junto. Mas o crescimento quem dá é o Senhor. Houve uma discussão no Novo Testamento entre as pessoas, começou a querer entrar uma divisão, falar assim, não, porque uns são de Paulo, outros falando, não, porque nós somos de Apolo, e aquela coisa toda, sabe, querido? E Paulo resolve essa questão, entra no meio e fala assim, queridão, o que vocês estão fazendo? E olha a palavra aqui, do que é dada em 1 Coríntios 3,6. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Então, na verdade, querido, tanto Paulo como Apolo foram simplesmente instrumentos na mão do Senhor. Semeadores, na verdade, que foram chamados por Deus, e sem Deus eles jamais conseguiriam fazer essa plantação e nem a colheita. Você está entendendo, querido? Mas é Deus quem dá o crescimento, amado. Nós temos que depender, clamar a Deus. Amém? Amém. Então, amado, nós somos os semeadores e lançamos essa semente. Eu tenho uma pergunta para você. Porque nós aprendemos que nós plantamos, na verdade, aquilo que nós... Não é verdade? Aquilo que nós temos. Não é verdade que nós plantamos aquilo que temos. Amém, querido? Amém. Nós vamos colher aquilo que, na verdade, tem no nosso coração. Então eu tenho uma pergunta para você e para mim. Que tipo de terra, querido, somos nós? Que tipo de terra é o teu coração? Deus falou aqui de 4 terras. Deus falou de 4. Que tipo de terra? Quando você, querido, recebe, quando você está aqui, como está aqui nessa noite, está recebendo a palavra de Deus, que tem sido lançada na sua vida, o que isso causa em você, meu irmão? Não, isso me causa sono. Liga a antena parabólica aí, querido. Tem uma coisa errada. Estou falando, amado, de causar sono. Às vezes a pessoa está cansada, trabalhou demais e o corpo não está aguentando. Mas o espírito dela está pronto. Você está entendendo, querido? Ela está ali, tá? Eu não estou falando disso, querido. Eu estou falando de uma pessoa, na verdade, que teve a sua noite de sono boa, está tudo tranquilo e tal. Se tivesse em qualquer outro lugar, ela estava bem. Aí senta na igreja. Que é isso, queridão? Que tipo de terra, querido, é o nosso coração? Presta atenção, amado, no que diz Tiago 1,21. Mais uma vez, portanto, deixem todo o costume moral e toda a má conduta. Aceitem com humildade a mensagem que Deus planta no coração de vocês, a qual pode salvá-los. Amém, queridos? A minha oração, querido, é para que nossas vidas nessa noite sejam terra boa. Sejam terra boa. E que essa semente que for lançada aqui venha
brotar e venha frutificar para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém, amados? Receba essa palavra da parte do Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, igreja. Por favor, quero orar por vocês.